Caiu a live. Bora, gente, continuando. Perdi a linha do raciocínio do que eu tava falando. Mas enfim, quem tava aqui ouviu. Ouviu o que tinha que ouvir, tá tudo bem. Quem não ouviu também tá tudo bem. Então vamos lá, gente. Essa semana, na quarta-feira, eu comecei esse projeto, que é esse projeto Intimamente. E o que é o projeto Intimamente? Como funciona esse projeto Intimamente? Ele vai trabalhar basicamente intimidade com a sua mente, a partir da sua mente. E por que a gente precisa trabalhar isso? Por que isso é importante pra gente? É importante porque na nossa mente, a nossa mente, ela é a chave do grande cadeado que é o nosso corpo. Para todas as questões da nossa vida, a gente vai precisar de uma chavezinha para destravar. Então, o primeiro input é o quê? Eu desperto o desejo, eu desperto uma vontade, eu descubro algo. Depois que eu descubro isso, o que eu quero de fato na minha vida, eu vou procurar como eu faço isso. E o como vai vir de várias formas possíveis e formas até que você nem acredita que podem vir, mas vem. E depois desse processo vem o destravar. Então, eu espero que eu possa ser aqui hoje, a partir dessa sequência de lives, que eu possa ser a chave para começar a destravar o cadeado de vocês. Porém, só vocês podem fazer a parte de vocês. Eu tô aqui como carteiro. Eu tô aqui como uma enviada da mensagem, né? Eu tô aqui transmitindo a mensagem. Mas cabe a você decidir se ela faz sentido pra você ou não, ok? Então, coloca muito amor em tudo que eu vou falar pra vocês. Ora vai doer, e tem que doer sim, porque às vezes a gente vai precisar despertar, tocar, chacoalhar, para que você olhe para este problema ou para esta dor. E que ao trazer esta luz para você, você descubra que você precisa mexer em alguma determinada parte da sua vida. Ponto. Não vou me estender muito não, porque senão a gente não vai conseguir chegar na raiz do conteúdo dessa live de hoje. Então, hoje, eu quero trazer para você o poder de você se tornar, ou de você despertar, ou de você destravar a sua singularidade, a sua individualidade. O que te torna um homem ou uma mulher super poderoso em um mundo de pessoas iguais? Comece a refletir sobre isso. Se você já me segue há muito tempo, você sabe que você tem que vir para a live com papel e com caneta, para você ir anotando os insights e principalmente os exercícios. Então, no final dessa live de hoje vai ter um exercício. Qual é o seu superpoder? O seu superpoder, normalmente ele está ligado à sua essência. Aquilo que você faz de forma não forçada. Aquilo que você faz sem você precisar demandar esforço. Então, o que é seu, que você sabe que é seu porque alguém compartilha ou comenta, mas não que você dependa desse alguém para descobrir. Mas o que de fato seu é genuíno, é verdadeiro? Você consegue parar para pensar sobre isso? Isso é um ponto. Hoje, a maior crise que nós estamos vivendo não é financeira. A maior crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise de autenticidade. Muitas das pessoas não sabem quem elas são. Elas vão simplesmente reproduzindo um padrão. Elas vão simplesmente de forma mecanicista fazendo coisas, vivendo coisas, estando em situações, se colocando em situações e permanecendo dentro de relações que nem sabem o porquê. Então, dentro dessas relações que você insiste em permanecer, por quê?
você está ali? Por quê? Você se permite estar em determinados ciclos para se sentir amado, validado, aprovado, querido. Por quê? Então, meu questionamento aqui hoje é exatamente sobre isso. Quanto mais escasso, quanto mais raro, quanto mais diferenciado, mais valioso é. Para pensar num diamante ou num ouro. O que eles têm de tão diferente que faz com que as pessoas paguem, com que eles tenham um valor agregado maior do que o latão, do que algo que imite e que tenha um valor mais acessível? O que faz você pagar por algo que é tão raro, por algo que é tão caro? Se não a autenticidade. Então, para pensar no poder que é você ser quem você verdadeiramente é. Qual é o preço que você tem que pagar por isso? O que você tem que abrir mão para você ser realmente quem você é? Já parou para pensar sobre isso? Então hoje eu quero trazer para você a importância de você se reconhecer como você. A importância de você olhar para esses pontos de vulnerabilidade. A importância de você olhar para os seus pontos de dor. A importância de você olhar para os seus processos. Então, em que momento do processo você se perdeu? Onde você se perdeu? Com quem você se perdeu? E para onde você está indo? Então, por que é importante a gente falar sobre isso? É importante porque muitas das vezes a gente tá ali seguindo o flow. A gente tá seguindo a manada. A gente tá seguindo o modus operandi. E o que é o modus operandi? Todos os dias eu levanto da cama, eu faço um babyliss no cabelo, eu passo batom, eu coloco uma roupa esteticamente bonitinha, mas eu não me sinto esta mulher. Então, eu mostro para o mundo, eu mostro para o outro que eu tô bem, porque eu tô com um sorriso no rosto. Eu mostro para o outro, para a sociedade, até para o meu parceiro, que eu tô maravilhosa, quando na realidade eu não tô, eu não estou, eu não sou esta pessoa. Porque simplesmente eu vivo esse modus operandi. Eu vivo esse círculo vicioso e não virtuoso. Onde eu preciso mostrar para o mundo o tempo todo que eu tô bem, quando na realidade eu não tô bem. Então eu vou colocando máscaras em mim para mostrar que eu sou forte demais, para mostrar para o outro que eu não dependo de ninguém, ou para mostrar para o outro que eu dou conta de carregar fardos que eu não precisaria estar carregando na minha vida. Então, quanto de você ficou no meio do caminho? Quanto de você se perdeu dentro das relações? Quanto de você deixou de ser descoberto porque você priorizou outras coisas ao invés de priorizar você? Já parou para pensar nisso? Então, quando eu venho aqui e eu coloco para você esses pontos de reflexão, é porque eu quero ser um agente de perguntas e não de respostas. Então eu não quero trazer aqui somente comos. Como você despertar. Como você se tornar uma mulher ou um homem sexy, poderoso, confiante. Como você se tornar uma pessoa que é sexualmente bem resolvido. O como, ele é importante, sim. Mas o como ele traz carregado verdades e crenças. Ele traz carregado como é que eu posso dizer pra vocês? Eu tenho que tomar cuidado pra falar essas coisas. Mas a gente tem que tomar muito... A gente tem que ter muito tato para absorver do outro. E quando eu digo outro, sou eu também. A gente tem que tomar muito cuidado
com o que a gente está absorvendo do outro. Porque quando eu venho aqui ensinar algo para vocês, como mentora, como treinadora, eu tô trazendo a minha bagagem, a minha crença, a minha verdade. E por mais que eu seja imparcial, e por mais que eu sempre tente trazer um ponto de vista, esse ponto de vista ele tá ligado com a minha perspectiva de vida. Então, que vocês possam ser autênticos ao ponto de olhar para isso que eu tô trazendo para vocês e avaliar se faz sentido para você ou não. E tá tudo bem. Pega aquilo que fizer sentido e descarta aquilo que não faz sentido. E ainda, além disso, vão ter momentos que o que eu vou falar para você vai fazer sentido, mas que lá na frente pode não fazer ou fazer. Então, eu tive vários mentores ao longo do meu processo de autodesenvolvimento que fizeram muito sentido para mim, mas que hoje não fazem mais. E aos poucos eu fui me desconectando. E isso vai acontecer com você também. Então, se hoje eu faço sentido, se hoje o meu conteúdo faz sentido, agrega para você, para sua vida, pega a parte que te agrega e aplica. Mas se amanhã não fizer mais sentido, tá tudo bem, eu já te entreguei a peça que eu precisava te entregar. Então a gente precisa olhar para as pessoas com essa sabedoria de isso para todas as relações, tá? Pessoais, interpessoais e intrapessoais. Então eu preciso olhar para isso, para esse fragmento, para esse fractal, olhar para isso e falar, ok, isso faz sentido para mim, eu vou absorver, eu vou aplicar. Isso não faz mais, eu descarto e tá tudo bem. Então nós estamos muito imersos a pessoas. A gente está vivenciando coisas, situações que não fazem sentido algum para nossa vida, mas a gente está internalizando isso como se isso fosse a única opção. Como se isso fosse a única verdade, e não é. Então nós estamos nos tornando falsos eus. Esquecendo da nossa autenticidade. Esquecendo da nossa essência. Esquecendo da nossa verdade. E o que nos torna seres raros, únicos, singulares e individuais é quando a gente se conhece, não só da pele para fora, mas também da pele para dentro. Quando eu entendo que tá tudo bem, hoje eu não tá bem. Então ontem eu não tava bem. Eu acordei com a minha garganta ruim, com o meu corpo dolorido. Talvez se eu tivesse vindo ontem para a rede social fazer uma live, eu não tivesse sido contribuição. Ou talvez eu tivesse sido. Só que eu escolhi. A gente precisa entender que a gente tem escolhas diárias. Então ontem eu escolhi me acolher. Eu escolhi estudar aquilo que eu estava com vontade. Levar um tempo maior para preparar o meu café da manhã. Eu escolhi deitar na minha cama e assistir uma Netflix. Eu escolhi me acolher. Então, até para você se escolher, você precisa entender e ter clareza do que faz sentido para você. Então, se você está num momento de baixa vibração, de baixa energia, se você está num momento mais vulnerável, vale a pena você vir trazer um recado para o mundo, falar sobre. Será que não é ego, arrogância sua? Ir lá na rede social e vomitar ou falar sobre esse momento? Ou não? Será que você pode também estar se comunicando, se conectando, criando rapport com outras pessoas que estejam vivenciando isso também? Então, tudo na vida tem uma faca de dois gumes. Escolha. A gente precisa fazer escolhas ao longo da nossa vida. E cada escolha, cada pensamento vai te levar para um lado, para uma direção. Então, você precisa
Tirar um tempo para você com você, no seu seguro, meditar, orar, respirar e olhar para aquele momento e falar assim, tá, onde? O que tem de mim aqui? O que tem do meu ego aqui? O que vale a pena eu falar? O que vale a pena eu calar? Porque nem sempre é importante a gente falar. Vão ter horas que vai ser importante a gente calar e absorver. Então, é a gente se colocar como agente da mensagem de Deus, do universo, do Criador. E aqui eu não falo de religião. E aqui eu não falo somente da minha visão. Aqui eu deixo a minha intuição. Então, por exemplo, eu tenho um script pro que eu quero falar para vocês. Eu tenho um script. Eu demandei um tempo para criar esse script. Eu tenho um exercício para passar para você a partir deste script. Mas vão ter horas que eu não vou querer seguir esse script. E tá tudo bem. Porque hoje eu me sinto um canal receptor. Então vão ter momentos que eu não vou querer falar sobre isso. Só que antes disso, eu preciso entender em essência quem eu sou de verdade. Então esse projeto Intimamente, ele traz intimidade para você, para sua essência. Para você entender qual é o seu lugar no mundo, qual é a verdade que você precisa comunicar. Qual é a verdade em que você está inserido. Qual é o contexto de vida que você está inserido. Então quem é você quando você deita sua cabeça no travesseiro e não tem ninguém te vendo? Quando você tirou todas as suas roupas, todas as suas máscaras, quem é você? Você se sentia feliz, bem-sucedido? E aí eu quero trazer reflexão para você do que é ser feliz, o que é felicidade para você. Será que a felicidade ela tá pautada em você ter tudo de bens materiais? Ser bem-sucedido financeiramente? Será que é você poder proporcionar para sua família, para os seus filhos, viagens, restaurantes, experiências? Mas você tá vazio? Vazio do todo. Do todo, gente, existe uma lei universal que chama-se mentalismo. E dentro dessa lei universal do mentalismo, a gente compreende que o tudo é você, que o todo é você. Não existe separação entre você e o todo. Deus, o universo, o criador de tudo que é. Você é o todo. Então as pessoas, elas vêm para sua vida num esforço colaborativo para mostrar para você aquilo que você precisa ainda cuidar, ainda tratar. Então, se você está atraindo um relacionamento tóxico, abusivo, existe um fractal, um fragmento dentro de você de abusivo, de tóxico, que você precisa tratar e cuidar. Só que no esforço colaborativo, o mundo, o universo, seja lá o que for, que você queira chamar, traz esse semelhante para você como um espelho para que você possa ver sobre ele, através dele, a partir dele. Então, se eu tenho crenças em relação a homem, por exemplo, e eu vejo e eu internalizei que todo homem não presta, pasmem, eu vou atrair homens que não prestam. Então eu só atraio ressonâncias, energias similares à minha. Então todas as vezes que você está atraindo algo, você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Doeu? Pega que é teu. Então você quer atrair uma relação maravilhosa, íntima, perfeita, incrível, mas você não é esse ser humano, essa pessoa. Logo, você não vai encontrar
alguém com estas características. Porque por mais até que você possa encontrar, você não vai conseguir sustentar. Entende? Então, o que eu venho trazer pra você, o que eu venho abrir a visão, sempre que eu trago aqui algum ponto dentro dessa live, é que você entenda que você precisa encontrar e ativar a sua autenticidade, a sua singularidade, a sua verdade. Porque somente isso vai te tornar valorosa em todos os sentidos da sua vida. Tá fazendo sentido, gente, isso que eu tô falando aqui com vocês? Compartilha comigo. Se quiserem fazer alguma pergunta, vai nessa caixinha onde tem uma interrogação que eu vou abrir e vou conversar com vocês, vou ler a pergunta, tá? Então compartilha comigo se o que eu tô falando é muita loucuragem. Se o que eu tô falando tá muito aquém do nível de consciência de vocês. Mas o meu intuito aqui é ir ampliando, é ir trazendo um pouquinho mais de clareza. Não é trazer verdade, as minhas verdades. Eu quero que você encontre as suas verdades, tá? Então vai compartilhando comigo. Então tá, eu coloquei aqui o que é felicidade pra você, o que é sucesso pra você, qual é o verdadeiro sentido da vida pra você. Então começa a se questionar se o que você tá fazendo sentido. Então o primeiro exercício de hoje você vai fechar aqui a live e você vai seguindo o seu dia, e ao longo do seu dia vão aparecer oportunidades, vão aparecer pessoas te pedindo coisas, te cobrando coisas, te dando certas oportunidades. E eu quero que todas as vezes que estas pessoas aparecerem pra você, você se questione se faz sentido pra você responder a esta pessoa, fazer o que esta pessoa te pede, demandar o tempo que você vai precisar demandar para fazer ou realizar algo para esta pessoa que está te pedindo. Então, dizer não para o outro, muitas das vezes é dizer sim para você. Negar algo para alguém, dar uma negativa para alguém, não quer dizer que você está sendo ruim. Não quer dizer que você está sendo uma pessoa que está sendo egoísta. Mas ressignifica isso. Dizer não para o outro significa que eu estou dizendo sim para mim. Para minha essência, para minha verdade. Então, o que essa pessoa está te pedindo faz sentido para você? Tá alinhado com a sua essência, com a sua verdade? Vai te levar para onde você diz que você quer ir? Se não, fala. Não. Foi redundante isso, mas é exatamente isso. Dá uma negativa. Fala pra pessoa que, olha, gostaria de te ajudar, mas hoje não dá. Hoje eu não posso. Hoje eu não quero. E tá tudo bem. Então começa a priorizar você, as suas escolhas, as suas verdades, o seu objetivo de vida. Ok? Continuando. Então, não é sobre certo ou errado, é sobre o que faz sentido pra você, o que tá alinhado com a sua essência. A maior crise, como eu falei pra vocês hoje, que nós estamos vivendo, é a autenticidade. E a autenticidade, ela tá ligada à espontaneidade. O que é eu ser espontâneo? É quando eu não faço força para algo. É quando esse algo sai de dentro de mim de forma genuína, verdadeira. É quando essa luz, ela emana. Então não preciso fazer força para nada. Isso simplesmente acontece. Isso simplesmente flui. Isso simplesmente é leve, é orgânico. Então, qual é o seu superpoder? O seu superpoder, ele tá ligado a essa espontaneidade, a essa autenticidade. E essa espontaneidade, ela vem carregada pelo carisma. Então, o seu carisma, o seu magnetismo, aquilo que faz com que você atraia as pessoas, puxe as pessoas para perto de você, aquilo que faz com que você tome espaço, essa atratividade social, esse sex appeal, ele tá ligado
a esse poder que muitas das vezes está oculto. Então, às vezes, a gente pode achar, olha a loucuragem que eu vou falar para vocês, mas é. A gente pode achar que às vezes a nossa sombra, o nosso defeito é algo ruim. Mas e se esse algo ruim for um superpoder seu que você ainda não ativou? Porque às vezes, na ambiência que você está inserido, as pessoas dizem para você que não é bom ser autêntico. Que fugir da regra e questionar não é bom. Já parou para pensar sobre isso? Então, o que eu quero que você faça hoje é uma investigação profunda de quem você é. Rastreia os seus hábitos, os seus comportamentos, os seus pensamentos. Porque a partir deles você vai ter e tomar o poder da sua vida. E vai parar de delegar para o outro a responsabilidade de algo que é teu. Então, quando eu tô dando na mão do outro, terceirizando o meu prazer, e voltando a falar, prazer não é só sobre sexo, prazer é sobre vitalidade, energia. O quanto de prazer eu estou dando na mão do outro, eu estou atribuindo ao outro, eu estou fazendo com que o outro, terceirizando para o outro, entende? Então vamos começar a trabalhar isso, pra gente começar a trazer à tona esse nosso superpoder. Continuando. Então, pessoas espontâneas são pessoas diferentes. São pessoas que têm uma personalidade marcante. São pessoas que têm um quê de diferencial. Tem esse sex appeal, que muitas das vezes as pessoas não sabem o que é, mas elas têm. Ok? Então, são pessoas que fogem desses filtros, regras, convenções sociais, do modus operandi. Então, são pessoas que não repetem, são pessoas que têm esse fator X diferenciado. Então, elas realmente se conhecem, têm esse autoconhecimento durante toda a sua vida. Esse autoconhecimento, ele não é um autoconhecimento só externo, ele é interno também. Então, em qual momento da sua vida você foi perdendo essa espontaneidade? Em qual momento da sua vida você foi perdendo essa alegria, esse prazer de viver genuinamente? Em qual momento da sua vida você foi reproduzindo algo que foi dito para você que era certo? E que você nem se questionou, mas que você ia seguindo o flow, o fluxo do outro, esquecendo do que realmente você queria, gostaria de vivenciar na sua vida. Então nós mulheres, principalmente, nós fomos seguindo um padrão cultural e social. E esse padrão cultural e social, ontem eu estava assistindo uma série, Bridgerton, que eu adoro, e ela fala muito sobre isso, né? Sobre a mulher não ter escolha para casar. Sobre a mulher ter que casar ou ter que se aliançar a alguém que daria poderes para a sua família e que traria segurança para você. Então, quantas das vezes a gente escolheu um parceiro somente, e isso eu me incluo, porque o meu ex-marido, quando eu escolhi casar pela segurança, pela proteção, pela provisão que ele trazia para minha vida. Só que ao longo desse processo eu fui percebendo que eu ia me maltratando, eu estava me maltratando no sentido de negligências comigo mesma. Então eu tinha proteção, provisão, segurança, mas eu não estava me sentindo feliz. Não tinha um propósito naquilo que eu estava fazendo. Eu não me sentia viva, não tinha vitalidade, não tinha prazer, não tinha libido. Então, até que ponto vale a pena a gente
matar um lado nosso para ter o outro. E na série falou algo que mexeu comigo. Que a mulher, ela não tinha poder de escolha. A mulher, ela não tinha sonhos. O sonho dela estava atrelado ao marido. E se ela desse sorte, ela poderia encontrar um marido que proporcionasse partes do sonho dela. Olha quanto isso é profundo, gente. Hoje nós temos o poder de escolher. Hoje nós temos o poder de sonhar. Hoje nós temos o poder de ser quem nós verdadeiramente somos. Mas quanto desse poder você tem aplicado no seu dia a dia? Quanto desse poder? Será que realmente você tem colocado os seus sonhos em xeque? Será que realmente você tem se permitido lapidar os seus sonhos diariamente? Será que diariamente você tem feito os seus esforços diários? A sua rotina, ela tá equivalente? Ela é coerente? As pessoas que se aproximam de você, elas vão te levar para o resultado de vida que você quer a longo prazo? Então, aliás, vou até ampliar. Será que você sabe o que você realmente quer a longo prazo? Então, clareza é muito importante dentro dos processos, dentro das relações. Antigamente, nós não tínhamos esse poder. Hoje nós temos. Só que ainda assim, a gente continua dando e terceirizando esse poder. A gente continua colocando a nossa felicidade, o nosso sonho, o significado da nossa vida na mão do outro. Então, o convite aqui hoje é que você pegue ali um papel e uma caneta, ou que você vá para o seu computador e você digite a sua vida. Escreve o roteiro da tua vida, o que você quer para você. Eu tenho um caderno que eu chamo de Manifesto dos Desejos. E nesse Manifesto dos Desejos, todos os dias eu vou acrescentando uma linha, uma palavra. Mas eu estou constantemente olhando para aquilo ali. E percebendo se o que eu estou fazendo, se as minhas ações diárias estão me levando para perto daquilo que eu digo que eu quero. E eu preciso ser muito verdadeira comigo. Eu preciso ser muito autêntica comigo o tempo todo. Eu preciso estar olhando o tempo todo. Chega a doer meu pescoço, gente, quando eu falo sobre isso. Então, o nosso pescoço, ele tá ali, ó, direcionando a gente. Então, quando você entende de linguagem de corpo, linguagens do corpo, você vai entendendo que o seu corpo vai te travando de falar, de sentir, de se direcionar. Então, em que momento do processo o seu corpo está te dando respostas ou tem te travado e você não está sabendo como conduzir essas situações ao longo da sua vida? Então, por exemplo, eu estou sentindo meu pescoço travado aqui agora. Como ontem eu senti a minha garganta travada, que não era para eu falar determinadas coisas. E agora eu estou sentindo meu pescoço travado. Só que a gente precisa ter esse discernimento para a gente entender o que tem te paralisado, qual é o freio que você está colocando no teu pescoço e que tem te paralisado. Quais são as pessoas que estão puxando esse freio e travando a sua vida, e que você está apegado demais e que você não está conseguindo soltar, largar. Porque, mais uma vez, você está delegando a tua vida, o teu poder, terceirizando o teu prazer, a tua vitalidade, a tua alegria, a tua felicidade ao outro. Tá deixando na mão do outro. E isso vai doer, cacete. Vai doer. Tá doendo, ó a minha garganta travando. Mas você precisa fazer. Então, quebra essa barreira. Quebra essa barreira.
e começa a encontrar dentro de você a força que você precisa para transpor todas essas barreiras. Então começa a encontrar dentro de você a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu, sem máscara, de verdade. Para de viver mentiras de sucesso. Eu vivi 13 anos em um relacionamento onde eu vivia mentiras de sucesso. Porque eu tinha estabilidade, eu tinha segurança, eu tinha proteção. E quando eu resolvi me libertar dessa amarra, dessas correntes, o universo, o mundo, foi se mostrando quem realmente ele era. E eu tive que me tornar uma mulher com sabedoria, com desejos tão fortes, tão profundos, tão grandes, que eu precisasse olhar para essas minhas fraquezas, para essas minhas sombras e entender aonde eu tinha que me fortificar. O que eu ia precisar importar de positivo para que eu me tornasse este ser humano que dá conta de chegar onde eu digo que eu quero chegar. Mas para eu chegar aonde eu digo que eu quero chegar, eu preciso ter clareza do meu caminho. Entende? Obrigada, meu amor. Você que é maravilhosa. Saudade de você. Entende? Então, a gente precisa entender aonde você quer chegar. O que você quer ter. Só que antes de você ter, você precisa ser. Então, quais são as habilidades e as competências que você vai precisar desenvolver para se tornar esse ser humano autêntico, forte, genuíno, cheio de Deus? Porque entusiasmo, alegria é você ter Deus dentro de você. Então, quanto de esforço, de dinheiro, de tempo você vai precisar demandar para você se tornar esse ser humano que dá conta de chegar onde você diz que você quer chegar? E vai doer. Mas você tem a escolha de permanecer anestesiado ou ser agente de transformação da sua vida. Doeu? Bateu e doeu, pega que é teu, resolve. E é isso. É sobre isso. A mensagem que eu precisava trazer para vocês aqui hoje é sobre autenticidade, sobre singularidade, sobre você ser verdade. Não é sobre ter, é sobre ser humano. Ser de verdade. Ser você na sua essência, sem força, sem fazer força para, sem precisar agradar ninguém, sem precisar tá preso a esse padrão que te condiciona e que você tá fazendo tanta força para pertencer, esquecendo de ser. Entende? Então, antes de concluir, de passar aqui a tarefa que eu quero passar para vocês hoje, deixa eu ver se eu esqueci aqui de alguma coisa. Pra gente não matar a espontaneidade, o magnetismo, porque isso é o que traz pra você o seu carisma. Isso aqui é legal de falar, ó. O quanto, eu até tô respirando pra falar, porque isso vai doer pra algumas pessoas. O quanto você está imerso a uma vida cheia de coisas ou cheia de pessoas, cheia de relações, cheia de bens, ter humanos, mas você esquece de ser humano. Então, o quanto você está imerso em uma vida cheia de coisas, mas vazia de si mesmo, de verdades, de amor, de essência, de Deus. Quanto você está cheio de viagens, restaurantes, experiências,
roupas, seguidores. O quanto você tá cheio de tudo, mas tá vazio porque você não tem nada. E o vazio que você tanto procura no outro, na realidade, é você que tá perdido. É você que ainda não se encontrou. É você que não sabe para que direção ir e tá de alguma forma dando o poder, a caneta da tua vida na mão de alguém. Porque você precisa se sentir amado. Porque você precisa da validação externa. Porque você ainda não criou, não curou essa ferida emocional que tá aí dentro de você. Então, quando a gente não cura essa ferida, essa criança que tá ali dentro da gente ferida da injustiça, da traição, do abandono, da rejeição, enquanto a gente não nos curamos disso, e eu me incluo nesse processo, porque eu ainda estou no meu processo de cura, ele nunca vai estar completo. A gente vai se tornando uma pessoa melhor, mas essa completude que a gente procura, na realidade ela não existe. Então a gente sempre vai galgando próximos níveis, querendo subir mais uma escada. A gente sempre vai querendo chegar num próximo nível. E para você chegar num próximo nível, você vai precisar sempre estar se tornando e se lapidando um ser humano melhor. Então esse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ele não vai acabar nunca. Nunca. Você vai estar sempre se tornando alguém melhor. Sempre se lapidando, sempre se reconstruindo. Ou acrescentando um novo tijolinho ali na sua obra, na sua edificação. Então esse processo precisa acontecer. E nem sempre vai ser gostosinho no azeite. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser cheio de sorrisos. Muitas das vezes a gente vai ter que vir aqui falar com dor na garganta. Muitas das vezes a gente vai ter que vir aqui entregar a mensagem com dor no pescoço. E é sobre isso. É a gente entender que não é mais só sobre nós. Que também tem outras pessoas que precisam de nós. Entende? Uau, orei e desejei ouvir isso de você, querida Rani. Estou maravilhada em presenciar Deus ainda faz maravilhas, com certeza, com toda certeza. Estou indo. Parabéns pelas palavras, bom trabalho. Bom dia pra vocês, gente. Simbora, que eu tô quase terminando também, que hoje eu tenho muita coisa pra fazer, mas ainda não concluí o que eu vim entregar aqui hoje, tá? Então, gente, essa live vai ficar salva, tá? 24 horas, ou melhor, eu vou deixar esse projeto intimamente até o final do mês salvo. Então, compartilha com quem vocês acreditam que precisa ouvir um pouco do que eu falei aqui pra vocês hoje. Então, eu vou deixar essas lives salvas. Quem não assistiu desde o início e quiser assistir, assista. Quem quiser compartilhar, compartilha. E até o final do mês eu vou deixar essas lives salvas aqui pra vocês irem compartilhando, tá? Todos os dias eu vou trazendo algo diferente. Então é isso, a gente todos os dias se lapidar pra gente se tornar 1% original, autêntico, criativo, ousado e corajoso, porque realmente é isso que vai nos tornar seres humanos valorosos, seres humanos que vão de alguma forma impactar o outro, tá? E é muito importante que a gente entenda que na vida a gente não veio só para nos agradarmos, nos validarmos, adquirirmos bens materiais. A vida não é só sobre nós. Lembra que eu falei aqui para vocês das leis universais? A lei universal, ela é como se fosse um... Eu não vou entrar a fundo nisso, tá, gente? Mas as leis, elas trazem um direcionamento pra gente.
E essa lei do mentalismo, ela fala sobre isso. O mentalismo todo, o universo elemental. E nós estamos aqui num esforço colaborativo para nos ajudarmos. Não existe o outro sem você e não existe você sem o outro. Todos nós temos Deus dentro de nós. E Deus está no mundo. Então, quando a gente entende que a gente é instrumento de cura, de curas, a gente entende que todos nós temos um pouco para doar para alguém. E por mais que você se olhe como um ser incapaz, como um ser pequeno, como um ser que não tem nada para doar para o outro, porque você pode não estar tendo resultados financeiros hoje, Deus fala que sempre tem algo em você que vai ser contribuição e cura para o outro. Entende? Então a minha cura é instrumento da cura de muitas mulheres. Eu sinto isso, eu acesso isso. Muitas das vezes essa cura vem através da sexualidade, que é tão estigmatizada, mas que é sofrimento para muitas mulheres. Então, quando eu venho aqui e falo de sexualidade de uma forma desconstruída, é para que eu possa acessar mulheres que estão passando por esses processos. Mulheres que precisam ser curadas. Entende? Mulheres que ainda não se conhecem intimamente. Só que intimidade, ela não está ligada somente à sexualidade, à sensualidade. Isso é apenas uma fatia da pizza. E é isso que eu quero trazer para vocês. Que vocês entendam que é importante sim trabalhar isso. Mas que é importante também a gente encontrar, nos reencontrarmos. Termos sonhos, termos metas, termos alvos. Nos lapidarmos. Para que a gente realmente encontre o sentido da nossa vida. E se a gente tem um parceiro, gratidão, vamos lapidar junto com ele. Só que o que eu percebo hoje é que muitas mulheres estão em relacionamentos que elas não souberam e que elas não tiveram poder de escolha. E que por mais que pareça que nós temos o poder, muitas das vezes nós somos imbuídos pelo senso comum, pelo senso coletivo. A gente tá tão ali entrelaçado, anestesiado, que a gente está escolhendo sem saber que a gente está escolhendo. E aí, quando a gente entra numa relação tóxica e abusiva, a gente entra nessa relação tóxica e abusiva única e simplesmente para a gente entender que a gente atraiu algo que a gente precisa tratar dentro da gente. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou disposta a não me conectar com alguém porque eu tô vulnerável, porque eu tô carente, porque eu tô insegura, porque eu não consigo ficar sozinha, eu vou entendendo que quanto mais eu seleciono, mais assertiva eu tendo a ser. Então, se eu escolho bem o meu parceiro de vida, a tendência é que eu tenha um relacionamento coerente com aquilo que eu tô determinando pra mim. Só que esse processo não é um processo fácil, é desafiante. E isso vai envolver, sim, autodesenvolvimento e autoconhecimento. Entende? Então é isso que eu quero trazer pra vocês aqui um pouco mais. Eu vou, gente, finalizar a live e depois eu vou gravar o exercício, que é a frase que eu quero que vocês comecem a repetir. Existe, gente, algo dentro da PNL, que é da programação neurolinguística, que diz que, e que eu acredito, tá? Porque eu faço isso constantemente pra mim. Então, obrigado, meu amor, gratidão vocês por estarem aqui. Quanto mais eu repito estas afirmações, mais eu internalizo isso como verdade. Então, eu vou passar pra vocês aqui uma frase e vou passar pra vocês uma afirmação, para que vocês repitam se fizer sentido para você. Para que vocês tragam para o seu subconsciente estas frases e essas frases internalizem, permeiem vocês, tá? Mas eu vou fazer isso num vídeo separado. Vou finalizar aqui a live de hoje, mas eu quero que vocês comecem a repetir. Existir, gente, algo dentro da PNL, que é da programação neurolinguística, que diz que, e que eu acredito, tá? Porque eu faço isso constantemente pra mim. Então,
com esse insight. Eu quero que vocês internalizem que para vocês se tornarem pessoas autoconfiantes, seguras, vocês precisam ativar em vocês essa autenticidade. Então, a autenticidade, a diferenciação, esse poder pessoal que vocês tanto procuram em um objeto externo, na realidade, ele está dentro de vocês. Então, para vocês atingirem, para que vocês possam, de fato, se vestirem dessa verdade, vocês precisam encontrar em vocês a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira verdade. Então, a autenticidade, ela é algo que você realmente precisa ativar em você, tá? Então, vamos começar aí esse processo. Se você não banca o que te torna singular, você se torna genérico. Então, é algo que eu quero que vocês comecem a refletir aí no dia de hoje. Então, banque-se. Banque-se. O que te torna singular? O que faz você ser uma pessoa, um ser humano único, um profissional único? Torne-se o melhor, ok? É sobre isso o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Já já eu volto aqui passando a frase. Então, se fizer sentido para vocês, respondam para vocês mesmos. Vai para frente do espelho, anota essa frase que eu vou falar aqui para vocês, essa afirmação que eu vou colocar aqui para vocês e começa a trazer essa programação para dentro do seu subconsciente, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom dia, prosperem muito em todas as áreas da vida de vocês, mas que vocês não esqueçam que a área principal da vida que vocês precisam ativar é a sua individualidade, a sua singularidade, a sua marca pessoal, tá? Então, é isso. Era isso que eu tinha para falar e para compartilhar com vocês aqui hoje. Fiquem com Deus e compartilhem essa live se vocês acreditarem que vai fazer sentido, que vai ser contribuição, que vai ser cura para alguém. Beijo, meus amores, e até amanhã. Não, amanhã é sábado, né? Até segunda. Mas amanhã eu vou vir trazer pelo menos uma frasezinha, ou vou vir trazer alguma programação para vocês, e lá no grupo também, tá? Então, se você não tá no grupo, vai nos stories, que eu vou colocar lá nos stories, ok? Vou colocar lá nos stories o link do grupo, tá? Pra vocês entrarem lá no grupo, porque lá pelo grupo eu falo mesmo sendo sábado e domingo. Mas as lives aqui eu faço de segunda a sexta, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus.